Compre agora sua Tech T-shirt da Insider, cupom Felipe, primeiro link na descrição. Essa é a melhor maneira de você apoiar nosso canal aqui, a continuar com os conteúdos. No início o universo era estruturado. Após 6 dias Deus criou a terra e o sol e de repente dinossauros veganos na China trabalhavam. Maçarico queima a terra. Índios chegaram em 1500. Urano decai pra ele o óleo, o tecido mole. James Webb refutou o Big Bang. Então vamos lá. Astrofísico reage. Timelapse do universo, a jornada até o fim dos tempos, dublado, hein? Vamos ver aí. A galera mandou pra assistir. Falou, vamos ver se eu tenho algo a contribuir com esse react aqui. Eu nunca assisti esse vídeo. Vamos ver. Tudo tem suas maravilhas, até a escuridão e o silêncio. Helen Keller. Como será o futuro? Como o universo encontrará seu fim? Podemos nunca ter certeza. A ciência começou a pintar um quadro impressionante de como o futuro poderá se revelar. Vamos fazer uma viagem até o fim dos tempos. Viveremos no tempo exponencialmente, dobrando nossa velocidade a cada 5 segundos. Esta visão do futuro certamente melhorará à medida que investigamos novas pistas. Uma coisa é certa: o universo apenas começou. O Holoceno terminou. O que fazemos agora e nos próximos anos afetará profundamente os próximos milhares de anos. Tá considerando ali que a gente terraformou Marte, civilização de Marte. As únicas condições que os humanos modernos conheceram até agora estão mudando, e mudando rapidamente. Nada fica igual neste planeta, tudo muda. A Terra está entrando em um desses saltos e você... 2600 que a gente está aqui, será que a gente está vivo em 2600? Será? Eu acho que em 2600 talvez a gente já tenha se matado por guerra ou algo nesse sentido. Mas vamos lá, vamos considerar que a gente está vivo. Você não sabe o que vai estar do outro lado desses saltos. A Terra está sempre pulando. As Retorno do cometa. Nesse planeta. As coisas não estão paradas. Tudo está mudando. Ó, aqui tá no ano de 8.243, hein? Impacto em um asteroide de 30 metros. Um asteroide de 30 metros não faz diferença, não. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Eu tô falando que não faz diferença globalmente. É óbvio que cai um asteroide de 30 metros no Rio de Janeiro, mata todo mundo. O Saara se tornou tropical. Olha que loucura. Ano de 22.322. Olha que interessante, cara. Ano 40.000. A Voyager 1, que a gente lançou lá na década de 60, tá passando pela estrela mais próxima do Sol. Próxima Centauri. Aqui está sendo uma consideração, digamos, muito especulativa, né? Tipo, sei lá, ano de 135.000, uma erupção de um supervulcão. Tipo, da onde isso foi tirado? Enfim, é uma suposição, né? Ano de 400.000. Mano, tá passando muito rápido. Novo arquipélago. Já mudou muito, né? Ano 1.230.813. Pegadas da era Apolo desaparecem. Tá aí, ó. Nesse caso aí, se existir vida no planeta Terra daqui a 1.230.813 anos, talvez nesse caso os terraplanistas tenham razão. Cadê os negacionistas da Lua? Ah, não tem as pegadas, não sei o que. Aqui tem uma coisa interessante que eles encaixaram certinho mesmo, ó. Betelgeuse vira supernova. É a estimativa, 1.600.000 anos. É por aí.
É muita coisa pra prestar atenção, velho. Olha, 22 milhões de anos para as luas Phobos e Deimos. Pra quem não sabe, Marte tem 2 luas, fica girando em torno do planeta, tá? Para elas se destruírem por uma coisa chamada limite de Roche, elas se destroem e aí vira um anel. Que é instável. Vira um anel igual Saturno. E aí, no caso, os anéis de Saturno desaparecem. 36 milhões de anos. Aí, ó. 60 milhões de anos. Antártica derrete. Cara, é muito especulativo isso daqui, velho. Mas é legal pra gente ter uma ideia, vai? Grande impacto de um asteroide. Um novo supercontinente. Isso aqui já tá 134 milhões de anos à frente. À medida que começamos a ficar sem combustível, o Sol não irá simplesmente apagar. Aí, ó. Essa que é a ideia aqui, ó. 1 milhão de anos, os oceanos irão evaporar por conta do Sol emitir mais energia em direção à Terra. Interessante. Seu núcleo irá colapsar, e o calor extra que isso gera fará com que suas camadas exteriores se expandam. Aqui já tá os 5 bilhões de anos, tá vendo? Arredondando, tá 4.200 aqui no vídeo, mas é a ideia, 5 bilhões de anos, o Sol se expande, se torna uma gigante vermelha. Teoria de mecânica e evolução estelar que eu tinha explicado. Por escala nuclear, que a gente sabe, a gente tem o Sol, com o telescópio a gente faz a análise espectral dele. Então a gente sabe a composição química do Sol, a fração de hidrogênio, de hélio, de carbono, de nitrogênio, de oxigênio, entendeu? De silício, nitrogênio. Então a gente consegue estimar a quantidade de hidrogênio que tem no núcleo por física nuclear em laboratório. Então a gente consegue estimar ali a taxa de reação nuclear que vai acontecendo ao longo do tempo e quanto tempo em média como estimativa para acabar esse hidrogênio. E quando você acaba com esse hidrogênio, você começa a fundir outros elementos, hélio, vai fundindo carbono, os outros elementos que já estão ali. E aí a equação que contrabalanceia gravidade, distorção do espaço-tempo, fazendo a estrela colapsar, e o contrabalanceamento, que é a pressão de gás interno mais pressão da radiação, o que acontece? O gás interno jogando, fazendo pressão para fora, é maior do que a força gravitacional da matéria tentando comprimir. Então o Sol expande. Tem outros detalhes aí, eu tô simplificando pra caramba, mas tem outros detalhes aí importantes, interessantes para... Tem o Irion Flash, tem algumas coisas aí também que acontecem. Mas enfim, o Sol se expande e engole todo mundo. Vai lamber Mercúrio, vai lamber Vênus, vai lamber a Terra, Marte. O Sol agora está morto. Em 15 bilhões de anos, né? Foi quanto aqui que eu vi? É isso mesmo também. 10 bilhões de anos e o Sol se torna uma anã branca. Agora está morto. E seus restos esfriando lentamente. Sol se torna uma anã branca, que é uma estrela morta, por isso que a gente fala que o Sol está morto, estrelas mortas. Parece meio vago, né, a definição, mas não é não. Uma estrela morta tem uma definição bem específica. A anã branca é uma estrela, tá ali. Como é que tá morta? Tem uma definição de estrela viva e estrela morta. A estrela morta é a estrela que não tem mais hidrogênio para ficar fazendo fusão nuclear. Tá? A estrela que não está mais fazendo fusão nuclear de hidrogênio é a estrela que morreu. O que define uma estrela viva é a estrela que está fundindo hidrogênio no núcleo. Nas temperaturas congelantes do espaço profundo. O destino do Sol é o mesmo de todas as estrelas. Um dia, todas elas devem eventualmente morrer, e o cosmos será mergulhado em uma noite eterna.
Então 1 trilhão de anos à frente aqui, ó. Todas as estrelas eventualmente ficarão sem combustível. A temperatura do universo baixa. As estrelas, uma a uma, no céu noturno, irão se apagar. E não haverá mais novas estrelas criadas. Então, o universo não termina como um estonto, mas como um lamento. E não em fogo, mas em gelo. Porra, são 2.000 trilhões de anos aqui. Tá, tem algumas nuances aqui, tá bom? Mas eu já vou falar sobre elas. Sem combustível para queimar, o brilho fraco de uma anã branca vem do último calor residual do seu forno extinto. Olhando para ela de onde a Terra está agora, só giraria a mesma quantidade de luz que a lua cheia numa noite clara. Um milhão de trilhão de anos. Das anãs brancas proporcionará a única iluminação em um lugar escuro e vazio, cheio de estrelas mortas e buracos negros. A ideia base científica onde esse vídeo está sendo baseado, né, o original Melody Ship, né, estamos vendo aqui a versão dublada, é com a morte térmica, em aspas aqui, do universo, que é pela entropia, correto? O universo está se expandindo, por entropia, a radiação está jogando calor para fora das coisas, digamos assim, estou falando de uma maneira bem, sabe, crua aqui, bem simplesinha. As coisas vão esfriando, jogando calor para fora, morrendo, e aí o universo morre de frio. Só que a gente não sabe, a ideia é essa, mas a gente não tem certeza disso não, tá? E eu vou te falar uma outra possibilidade que eu acho mais incrível ainda. E que pode ser que seja outra. De certa forma, é um tipo de universo fantasma. Serão os resíduos e as estrelas zumbis que nos levarão ao futuro. Isso daqui é uma ideia a se considerar, mas assim, estatisticamente é irrelevante. O espaço é muito grande. Para chegar ao ponto de uma estrela bater na outra, cara, a chance disso acontecer é virtualmente zero. O espaço é muito grande. Para duas bolinhas se encontrarem e baterem uma na outra, é muito difícil. O livre caminho médio, esse é o termo. O livre caminho para as estrelas andarem é muito alto antes de chocar, bater com uma outra. Dá pra fazer uma conta com isso, pra você calcular. Uma anã negra será o destino final dessas estrelas. Anãs brancas que se tornaram tão frias que quase não emitem mais calor ou luz.
Anãs negras são bolas escuras, densas e decadentes de matéria degenerada. Pouco mais do que cinzas de estrelas. Seus átomos constitutivos são tão severamente esmagados que as anãs negras são 1 milhão de vezes mais densas que o Sol. As estrelas levam tanto tempo para chegar a esse ponto que acreditamos que atualmente não exista nenhuma anã negra no universo. Trilhões de anos, tá, galera? Só pra lembrar. Temos um tempo de vida baseada na energia que temos agora. Você poderia imaginar sistemas vivos, conscientes, que têm um ritmo muito diferente e, portanto, pode se estender por pelo menos muito mais tempo do que você imaginaria de outra forma. Você poderia ter um sistema vivo, onde, se ele tivesse um pensamento a cada 10 trilhões de anos, pareceria normal. Mesmo que a nossa vida morra, alguém poderia imaginar que em algum momento, arbitrariamente distante no futuro, uma flutuação ocorra que permite que a vida inteligente exista novamente por um pouco mais de tempo. Então, você pode ter ilhas no tempo da inteligência. 10 bilhões de trilhões de anos que a gente tá aqui agora. Pause aqui. Isso aqui eu falei várias vezes em podcasts que eu já fui. Vocês lembram? Em um momento no futuro, por aqui, se existir uma civilização inteligente, que lança telescópio para o espaço, que faz matemática, física, integrais, derivadas, todas as coisas que a gente conhece aqui agora, eles jamais, nesse futuro, desenvolveriam a teoria do Big Bang, de um universo expandindo de forma isotrópica, homogênea, essa coisa toda do lambda CDM. Jamais. Porque um James Webb, sabe, como a gente tem agora, para essa civilização lá no futuro, eles lançam para o espaço, vamos analisar aqui. Eles não veriam nada. Como é que eles vão observar que as galáxias estão se afastando proporcional à distância? Que elas aumentam a velocidade conforme dobra, né, de forma linear. Eles não veriam essas coisas. Então jamais desenvolveriam a teoria da expansão do universo. Se uma civilização nasce, ok? Não estou considerando que seja uma que saiba das todas as informações que nós agora já descobrimos e fica, digamos, num espaço armazenado para o futuro. Isso é bastante interessante de pensar, não é? Um próton, um dos blocos de construções fundamentais da matéria atômica que nos compõe, pode simplesmente desmoronar-se espontaneamente. Qualquer matéria que evite a atração de um buraco negro acaba por morrer à medida que os prótons se desintegram.
Exatamente. A gente sabe que o próton é formado de 3 quarks e o questionamento em si é esse decaimento do próton, de ele virar esses 3 quarks, né? Ele deixar de existir. A matéria dentro das anãs negras, a última matéria... Lembrando que em física de partículas eu tive que pausar aqui, que me faz lembrar essas coisas, eu fico doido, velho. Lembrando que o próton não é uma partícula fundamental pelo que a gente conhece agora, de física de partículas. Próton ainda é descrito, bem descrito, por partículas menores ainda, que são os quarks, tá? Mas quando a gente pega, por exemplo, o elétron, é o mais fundamental que a gente tem. Eu sei que provavelmente vocês devem estar pensando sobre teoria das cordas, não sei o que, mas assim, esquece isso. Tô falando assim, de maneira prática, o que a gente tem com experimento, sabe? Tem um acelerador de partículas, o que a gente tem como base, prontinho, bonitinho até então, é de que o elétron não é constituído por nenhuma parte menor que ele. Ele é fundamental, é um lepton. E aí você tem o elétron, o muon e o tau, que são, digamos, partículas irmãs ali, né? Todas elas cargas elétricas ali. A diferença é que tem mais massa que o outro, né? Tipo, o elétron e o muon e o tau, que diferencia que um é mais pesado, em termos de massa, né? Ou mais leve que o outro, mas tem o mesmo comportamento, digamos assim, que o elétron, em certo sentido, e é por isso que os 3 são chamados de leptons, né? E aí eu fico questionando se não poderia existir átomos em que, em vez de próton e elétron, você teria muons e taus. Tecnicamente poderia, mas o tempo de vida, né, que decai muito rápido. Mas será que não existem mecanismos que possam? Enfim, eu fico pensando nessas coisas e fico doido. Do universo eventualmente evaporará e será levada para o vazio como radiação, não deixando absolutamente nada para trás. Com as anãs negras mortas, não restará um único átomo de matéria. Tudo o que restará do nosso tão rico cosmos serão partículas de luz e buracos negros. A flecha do tempo cria uma janela brilhante na adolescência do universo. Cara, 2 bilhões de trilhões de trilhões de trilhões de anos. Durante a qual a vida é possível. Mas é uma janela que não permanece aberta por muito tempo. Como uma fração da vida útil do universo, medida desde o seu início até a evaporação do último buraco negro, a vida, como conhecemos, só é possível para 1/1000 de 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 1%. Os buracos negros tornam-se blocos de construção fundamental do universo. Uma galáxia será basicamente um buraco negro supermassivo no centro, com buracos negros menores o orbitando. Galáxias zumbis, cheias de buracos negros, continuam a evoluir.
Eles devoram uns aos outros e eles vão ficar maiores. Talvez caiam num buraco negro supermassivo que também vai ficar maior. O universo ainda vai ser um lugar dinâmico e emocionante, mas a escala de tempo agora são em trilhões de anos em vez de milhares ou milhões de anos. Mais uma vez, galera, a gente está aqui num ponto onde as coisas são altamente especulativas, né? Não tratem isso daqui como uma verdade absoluta ou como uma crença, inclusive. Nem crença, é uma ideia, tá? Uma ideia, com base no que a gente conhece. Vamos tentar construir um negócio que faça o mínimo de sentido para a gente ver o que acontece no futuro. É isso, é uma ideia, tá? É um exercício mental. Os buracos negros podem bater no espaço-tempo como martelos num tambor. Serginho Cast mandou R$90. E eles têm uma canção muito característica. Imaginem dois buracos negros que viveram uma longa vida juntos. No final de suas vidas, estão se contornando, atravessando milhares de quilômetros em uma fração de segundo. Ao fazê-lo, deixam atrás de si uma vibração espacial, uma onda real no espaço-tempo. Professor Pardal mandou R$5. Caso a humanidade não consiga viver fora da Terra e não se destrua em guerras, nosso planeta será nosso algoz. Em milhões de anos o clima pode alterar o suficiente sem nossa interferência, de modo que ficaria impossível produzir alimentos. Sim, é exatamente o que a gente viu aqui por esse vídeo. Mas é isso mesmo. Espaço se comprime e expande enquanto se emana, além desses buracos negros, ecoando no universo. Essas são as ondas gravitacionais, elas são literalmente o som do espaço zumbindo. E elas viajarão para fora desses buracos negros à velocidade da luz, enquanto eles zumbem e se fundem em um buraco negro giratório e silencioso. Se você estiver perto o suficiente, seu ouvido ressoaria com o apertar e esticar do espaço. Você literalmente ouviria o som. Imagine um buraco negro mais leve caindo num buraco negro muito pesado. Os sons que está a ouvir são um buraco negro leve batendo no espaço cada vez que se aproxima. À medida que cai, fica mais rápido e fica mais alto. Tá, licença poética total aqui, tá bom, gente? Isso aqui não tem como acontecer em nenhuma hipótese. Mesmo que você tenha a melhor tecnologia possível, esteja vivo e perto ali, você não ouviria nada. Porque som é uma onda mecânica e se propaga em um meio. Ali nós estamos no espaço, ok? Os cientistas costumavam pensar que os buracos negros eram imortais, mas mesmo estes um dia irão eventualmente morrer. Agora estamos falando de escalas temporais de duração inimagináveis, 4 trilhões de anos no futuro. Nessa escala de tempo, mesmo os buracos negros começam a evaporar. Considerando que a radiação Hawking seja confirmada, né? Temos algumas evidências de que a radiação Hawking seja verdadeira, tá? Seja real.
Temos, mas ainda não é definitivo. Aqui o vídeo está considerando que o negócio seja real. É a radiação Hawking é que faz, em termos simples, um buraco negro evaporar e deixar de existir. According to quantum mechanics, space is filled with virtual particles, antiparticles, that are constantly materializing in pairs, separating, coming together again, and annihilating each other. In the presence of a black hole, one member of a pair of virtual particles may fall into the hole, leaving the other member without a partner with which to annihilate. The forsaken particle appears to be radiation emitted by the black hole. And so, black holes are not eternal. They evaporate away at an increasing rate until they vanish in a gigantic explosion. Quantum mechanics has allowed particles and radiation to escape from the ultimate prison, a black hole. Isso aqui é altamente especulativo. O negócio está fazendo uma analogia com fogos de artifício, né? Um buraco negro explodir, emitir luz desse jeito aqui é insano. É altamente especulativo, assim. Não tem o mínimo respaldo científico esse tipo de coisa. Tá totalmente... licença poética total aqui, galera. Filósofos e poetas fizeram a pergunta: o mundo vai acabar em fogo ou gelo? Podemos agora dar uma resposta. As últimas evidências mostram que o universo não está encolhendo, mas sim expandindo, fora de controle. E achamos que o universo acabará em gelo, em trilhões e trilhões de anos a partir de agora. Gelo aqui também é uma licença poética, tá, galera? Está associada à entropia. Como o espaço está se expandindo, as estrelas emitem energia e vai se espalhando pelo espaço. Você tem novos espaços em expansão sendo construídos, né? Aparecendo, então você tem mais regiões para as coisas andarem. Então, essa que é a ideia de gelo, de morrer de frio, saca? O calor se propagando, calor é energia em trânsito, se propagando por aí e ficando sozinho por aí, porque o espaço está se tornando cada vez mais maior. O espaço vazio tem energia a cada pequeno centímetro cúbico de espaço. Que haja ou não coisas, que haja ou não partículas, matérias, radiação ou o que quer que seja, ainda há energia mesmo no próprio espaço. E essa energia, de acordo com Einstein, exerce um empurrão no universo. O que é essa coisa estranha que está acelerando o universo? Nós a chamamos de energia escura. Essa coisa é a coisa dominante no universo. Quase 3/4 Nós chamamos de energia escura. As traduções, elas às vezes complicam mais do que ajudam. Dark Energy, em inglês, o dark tem a conotação de oculto, no sentido de, na verdade, nem oculto, é de desconhecido. Então, quando vocês
ouvem no inglês Dark Energy, isso significa energia desconhecida. Só que aí a galera traduziu aqui para não sei quem, não sei quando, traduziram para energia escura. Então fica parecendo uma entidade chamada energia escura, sabe? Quando na verdade o termo real deveria ser energia desconhecida, algo que a gente não conhece. De forma análoga isso acontece, e eu sempre repito, é bom sempre repetir, com tecido do espaço-tempo. No inglês, fabric of space-time. Fabric, se você traduzir, pode significar tecido ou estrutura. A conotação, a semântica do negócio, quando estão conversando em inglês, os cientistas, quando eles dizem fabric of space-time, eles estão falando estrutura do espaço-tempo. Estrutura, structure. No Brasil, traduzindo português, não sei quem, não sei quando, traduziram como tecido do espaço-tempo. Então as pessoas ficam achando que é um pano esticado e tem aí os planetas e as galáxias. Esqueça essa coisa de tecido, tá? Esqueça esse negócio de tecido. É estrutura do espaço-tempo. Todo o conteúdo energético da matéria do universo é essa energia escura. E nós não sabemos o que é isso. A energia escura, ao contrário da matéria ou da radiação, não se dilui à medida que o universo se expande. Isso tem implicações cruciais para o que o universo vai fazer no futuro. Então, qual será o futuro do universo? Bem, se a energia escura permanecer dominante e repulsiva, o universo se expandirá para sempre. Mais rápido e mais rápido, um universo em fuga. 70% da energia do universo reside no espaço vazio e não compreendemos o porquê. Mas sabemos o que vai acontecer. Se essa energia continuar a estar lá, o universo se tornará um lugar frio, escuro e vazio. Esse é o futuro como poderia ser. Não sabemos o porquê. Ainda não entendemos a natureza da energia escura. Até entendermos, não saberemos o futuro, nem sequer compreenderemos as nossas próprias origens. E é por isso que queremos conhecer e estudar esse assunto. Aqui foi falado de forma breve, sendo que é algo que eu acho que é uma das coisas mais incríveis. A energia desconhecida, que a gente não sabe, mas a gente vê efeitos dela ali, caso estejamos corretos sobre as coisas que a gente pensa de cosmologia. Algumas evidências, poucas, porém necessárias de se ter alguma atenção, nos diz que a energia desconhecida ela está acelerando. Presta atenção. Ela pode ser fixa, a aceleração fixa, ela acelera a expansão. Imagine uma expansão de forma constante, uma expansão acelerada porque a energia, você tem uma aceleração, então está expandindo de forma acelerada, mas pense que a expansão, pense que a energia ela aumenta ao longo do tempo. Então seria uma acelerada em que a aceleração aumenta. Pense no seguinte. Se você imagina um carro. Analogia com o carro que todo mundo entende. Imagina um carro. Se você ficar pisando no acelerador ali para manter uma velocidade constante, 80 km por hora, você está aplicando aceleração. O que faz para aumentar a velocidade do carro? É você aumentar a aceleração. Para ele fazer 80, 90, 100, 120, 140. Não é isso? Então, é a mesma ideia. Então, você vai pegar o acelerador que já está pisado, já está acelerando e vai pisar fundo. Então o universo vai se expandir muito mais rápido e o que eles chamam de grande rasgo ali tem profundas implicações incríveis. Incríveis, velho! Porque imagine mentalmente, fechando o olho, um átomo, sabe? Da maneira clássica que você puder.
como bolinhas. Imagine um átomo, e você tem prótons e elétrons como nuvens em volta girando dentro desse átomo ali. Você tem o espaço vazio ali do átomo. Esse espaço vazio, nesse caso que eu falei, você vai esticar ele. Então você vai arrancar o elétron dos núcleos, sabe? Você vai arrancar os prótons dos núcleos também, entende? Dos átomos, vai ionizar tudo, vai arrancar. E aí o espaço entre prótons e um elétron simples nunca vai ser infinitamente grande, de tal maneira que um próton e um elétron nunca vai encostar próximo um do outro para virar um simples átomo de hidrogênio. Então é pior, digamos assim, é mais dramático do que isso que está sendo falado aqui nesse vídeo. E aí você pode pegar e pensar no próton com 3 quarks, como eu falei para vocês anteriormente, e esses 3 quarks estão imersos em um espaço-tempo também, que vai ser esticado. Então você vai separar esses quarks de tal maneira que um quark top-down, esses diferentes quarks estarão separados de forma muito grande, sabe? Num espaço muito grande, então um quark jamais vai se juntar com outros 2 para formar um próton. E aí você vai pegar um quark e o espaço onde ele está imerso ali, você também vai esticar. E aí o que acontece? Cara, tem umas ideias bizarras em teoria das cordas que, na verdade, ali acontece o efeito rebote. E aí volta tudo. Isso aí eu deixo para um outro vídeo pra gente conversar isso. Altamente especulativo, preciso dizer, tá? A previsão parece ser para um universo eterno, frio e vazio. Mas então é claro que temos que perguntar: poderá esse fim levar um novo começo? E há ideias pelas quais o que realmente é o fim do nosso universo poderia de alguma forma ser o início de outro. Calculamos as equações matemáticas, que parecem dizer que se você tem um esmagador de átomos, que pode concentrar quantidades tremendas de energia em um único ponto, talvez você possa abrir um portal a um bebê universo. Enfrentar a morte de tudo que existe talvez seja a única possibilidade de fuga. E isso também levanta uma possibilidade muito intrigante, por especulação, é claro, de que talvez qualquer universo que tenha vida inteligente nele criará universos bebês, criará botes salva-vidas e proliferará novos universos. Não. E assim, Não consigo acreditar que isso seja possível. Acontecer. Entre os universos no multiverso, Mas é achismo mesmo. a sobrevivência do mais apto pode ocorrer. Assim, aqueles universos que não têm vida inteligente são inférteis, não têm filhos. Mas aqueles universos que têm temperaturas amenas, estrelas como o nosso, criariam civilizações que poderiam abrir novos universos. E eles então proliferariam. Não. Aqui, se antes eu já estava dizendo para vocês que o negócio estava no limite do que é possível assim de especulação, agora nesse momento aqui a gente entrou numa ficção científica total. Isso daqui que ele tá falando e Senhor dos Anéis, Tolkien e Harry Potter é a mesma coisa.
Os últimos buracos negros se evaporam. Depois de um tempo inimaginável, até os buracos negros terão evaporado. E o universo não passará de um mar de fótons que tenderão gradualmente para a mesma temperatura, enquanto a expansão do universo os esfria para zero absoluto. Uma vez que os últimos vestígios das últimas estrelas finalmente decaírem para nada, e tudo atingir a mesma temperatura, a história do universo finalmente chega ao fim. O tempo torna-se... Pela primeira vez em sua vida, o universo... O tempo torna-se meaningless, é sem significado. será permanentemente... A passagem do tempo se torna irrelevante. Insignificante. A entropia finalmente para de aumentar, porque o cosmos não pode ficar mais desordenado. Nada acontece e continua não acontecendo. Não é desordenado, né? No Brasil, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? No Brasil, a analogia se torna a definição. Ordem e desordem para entropia é uma analogia para tentar explicar um conceito que é um pouco mais complexo do que se imagina. Entropia tem profundas implicações, inclusive com buracos negros e teoria da informação. Então ela tem camadas mais profundas de estudo do que simplesmente dizer que é ordem e desordem. Um quarto pode estar arrumado de diferentes maneiras e de forma subjetiva diferentes pessoas podem achar que o quarto está arrumado ou desarrumado. Então você não pode aplicar um conceito subjetivo para dizer o que é ordenado ou desordenado. Uma estrela existir, em vez de ser um gás espalhado, você chamar isso de ordenado, isso é puramente coisa da sua cabeça. E eu não estou falando isso de um sentido ruim, não. É só para explicar que é subjetivo. Você olha para aquilo ali e na sua cabeça você acha que aquilo ali significa ordenado. Você não tem um critério objetivo, sabe? É subjetivo. Mas no Brasil a analogia se torna definição. Então é meio chato ter que ficar falando... Porque fica parecendo que está corrigindo, né? Então as pessoas não gostam de ser corrigidas. Para sempre. Acabou. Para mim isso aqui tem pelo menos duas implicações filosóficas extremamente interessantes que não foi tratado aqui. Primeiro, pensem no seguinte, a gente está falando de um futuro do universo onde não importa todas as suas crenças sobre vidas alienígenas, mundos estranhos, tecnologias bizarras, ficções científicas, tudo que você possa imaginar não consegue existir nesse futuro do universo. Então tudo morre, tudo. Você acredita em alienígenas, em híbridos, em OVNI, em espírito, em o que você quiser acreditar, em vidas passadas, futuras, em reencarnação, o que você quiser acreditar em um universo insanamente no futuro, nada disso vai existir. Nada. Tudo vai morrer. E essa é a outra implicação filosófica que eu acho muito interessante. Uma flor... Eu já ouvi isso no YouTube de alguém falando e eu não lembro agora, então me desculpa que alguém pode lembrar e colocar nos comentários. Uma flor só é bonita porque você sabe que ela murcha, fica sem cor e morre. Se ficar viva para sempre, você não dá a mínima atenção para a flor.
O sentido da vida é saber que um dia ela acaba. É por isso que vampiros são melancólicos, porque são imortais. Nunca morrem. Se inscreve no canal, porque tá na hora de ganhar dinheiro em cima da pseudociência. Cansei dessa merda. Vamos ganhar dinheiro nessa porra. Se inscreve no canal aí.